Agô, salve, salve, boa tarde, né? Espero que vocês estejam bem nesse feriado aí de 12 de outubro. Enfim, eu tô aqui estudando essa obra, né? Enfim, a vida de pesquisador é ler, reler, reler, e aí você vai encontrando algumas questões que dialogam com o momento em que você está vivendo, né? Pelo menos comigo é assim. Mas enfim, o fato é que eu tô aqui lendo e pensando sobre um princípio muito importante na ética Ubuntu e que o Mbembe trata o tempo todo desse princípio aqui nessa obra, né? A partir da ética Ubuntu, eu já falei isso aqui algumas vezes em alguns vídeos, mas não custa nada falar de novo para tentar fixar aí na nossa mente. A partir da ética Ubuntu, compreende-se que a humanidade está permanentemente em criação. E essa humanidade em criação, ela é fruto do encontro com a face do outro. O Mbembe traz isso aqui nessa obra, e aí eu estou fazendo esse diálogo entre o Mbembe e o Mogobe Ramose, por exemplo. Ela é fruto do encontro com a face do outro. Face essa que nos revela a nós mesmos, ou seja, essa humanidade ela está em criação e ela segue em criação a partir do momento em que, ao encontrar o outro, e o outro aqui entre aspas, né, eu consigo identificar nesse outro a humanidade que eu consigo identificar em mim. E aí o Mbembe, citando o Fanon, vai dizer que esse princípio, esse reconhecimento dessa humanidade, né, é o reconhecimento da vulnerabilidade em relação à vida. Nos conhecemos enquanto humanos a partir do reconhecimento dessa vulnerabilidade maior, que é a nossa vulnerabilidade em relação à nossa própria existência, à vida. É isso que nós temos em comum e é isso que nos aproxima enquanto humanos, certo? Mas esse reconhecimento ele precisa ser recíproco. Então é uma troca entre esses dois que se encontram. O encontro proporciona a possibilidade da criação da relação humana, né? Então o princípio da relação. Algo só existe em relação, o Wanderson Flor do Nascimento nos fala, né? Algo só existe em relação. Então nos tornamos humanos a partir desse encontro e a partir dessa relação que se inicia por um reconhecimento recíproco da nossa vulnerabilidade em relação à existência, à vida. Né? Espero que dessa forma, eu acredito que fica um pouco mais fácil de compreender. Então existe essa necessidade desse reconhecimento recíproco, e o reconhecimento nesse sentido, ele não é só uma mera cortesia, ou seja, não é só eu observar uma outra cultura, uma outra existência e dizer, olha, tudo bem, reconheço que você existe. Não. Isso seria só uma cortesia. O Ramose nos traz a importância de buscar dialogar com essa outra existência. Então eu só reconheço essa outra existência quando eu busco dialogar com ela. E buscar dialogar é buscar compreendê-la, né? E aí é onde entra esse princípio da relação e essa importância da troca, né? Ou da escuta afetiva e das relações de cuidado. Então há a necessidade desse gesto, e esse gesto é o diálogo, é um gesto que rompe o silenciamento, e o silenciamento é um dos aspectos mais cruéis e um dos principais aspectos dos processos de desumanização, né? Então é necessário esse reconhecimento a partir dessa ação também, né? Enfim, e aí eu estou lendo aqui um trecho que eu achei muito interessante e quis compartilhar com vocês, né? No qual o Mbembe escreve sobre... Enfim, eu vou ler e aí eu tento conversar com vocês sobre. Era compreendendo a vida dos outros viventes e dos não viventes que ele compreendia a sua, que ele próprio existia como forma viva e que ele podia, desde logo, corrigir a assimetria da relação, introduzir nela uma dimensão de reciprocidade e prestar cuidados à humanidade. Tá? Então aqui nesse trecho, o Mbembe ele nos traz essa importância, né? É isso que nos faz sentir vivos de fato. E quando eu falo nos faz, eu estou me relacionando aqui com os povos que estão conseguindo romper ou antes de passarem por os processos de imposição da morte, né? Que é a colonização. A colonização é uma estrutura política, social, ideológica, cultural, que tem como cerne
a ocupação, a violência e a morte, né? Então é uma cultura de morte. E nas culturas de vida, né, como a ética Ubuntu, ela é uma cultura que nos demonstra que quanto mais nós reconhecemos, né, as outras formas de existir, mais nós mesmos nos sentiremos vivos, vivas, vives, né? Então nós temos aí um aspecto muito importante no que se refere ao reconhecimento da diversidade da existência humana, né? E vale aí ressaltar que quando eu falo em resistência humana, né, eu não estou falando do ser humano, eu estou falando da existência humana. E essa existência humana, ela não é constituída apenas por pessoas humanas, né, por nós, né, esses sujeitos, mas por tudo aquilo, né, por toda a natureza, por todos os animais, esse conjunto de vidas, né, fazem parte, constituem essa ideia de humanidade, porque acredita-se que com o desequilíbrio, né, olha o que nós estamos passando agora, crises climáticas, por exemplo. Qual o resultado das crises climáticas? Né, o desequilíbrio da ganância humana, né, que é instigado pela lei da produção e do consumo, que tem causado um desequilíbrio na natureza através dos desmatamentos, das poluições inúmeras, né? Microplástico nas nuvens, cara, sabe? Então, assim, esse desequilíbrio que é causado pela ganância, né, dessa lógica colonizadora, extrativista no sentido negativo, né, aquele que busca apenas sugar toda essa dita riqueza para satisfazer desejos narcisistas, narcísicos, né? E esquecem o entendimento de que é importante que essa vida, que as vidas existentes estejam em harmonia para que nós possamos permanecer, né, nesse processo constante de criação da existência humana, né? Enfim, não sei se ficou confuso, né? Eu acho que às vezes eu desviei um pouco assim, porque vem muitas coisas na minha cabeça assim, do que eu estou lendo nesse momento e tentando relacionar com o que a gente está vivendo agora, né? Mas o princípio é esse, né? Essa importância do encontro e do reconhecimento recíproco da nossa vulnerabilidade, da nossa própria vulnerabilidade, conseguir enxergar no outro, na outra, essa vulnerabilidade. E partir, né, que os encontros e que essas relações de cuidado, elas só são possíveis quando elas partem desse lugar comum, do reconhecimento da vulnerabilidade. E aí, quando é dessa forma, as diferenças, elas não parecem tão grandes como nos aproximamos a partir delas. Entende? Essa é a importância de aproximar-se daquilo que nos torna comuns, né? Ao invés de nos distanciarmos através daquilo que nos torna distintos. Enfim,